Boa noite, irmãos. É domingo, dia 7 de junho, e nós estamos aqui mais uma vez para juntos adorarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Eu queria, nesse momento inicial de culto, ler com os irmãos a palavra de Deus que está no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 24. Marcos, capítulo 12, versículo 24. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus? Vamos orar, meus irmãos, nesse momento, após a leitura desse texto. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, te pedindo que o Senhor nos livre de cometer esse erro, esquecendo da tua palavra e do poder que ela tem. Ajuda-nos, ó Deus, e traga ao nosso coração todo fruto e todo poder e toda a autoridade que a tua palavra tem. Te pedimos isso e já te agradecemos pela fé. Oramos no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos acompanhar agora o nosso período de louvor e adoração ao Senhor. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo.
Senhor. Te amamos, Senhor. Aleluia. Te amamos, Senhor. Meus amados irmãos, após ouvirmos esta canção, participarmos aí com este louvor, eu quero convidar você a ler o texto da meditação desta noite. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 2, versículos 23 a 25. Evangelho de João 2, 23 a 25. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Hoje nós falaremos sobre esse tema. Jesus conhece você. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez diante da Tua presença, te pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, te pedimos que a Tua palavra encontre guarita no nosso coração e nos ensine tudo o que precisamos para viver uma vida que agrade ao Senhor e que seja resposta do Senhor para todo aquele que convive conosco e que caminha conosco aqui na terra. Te pedimos a Tua bênção e te pedimos a Tua direção. Oramos pelo nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém, Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, gravem esta frase do versículo 24. João 2, 24, a parte B. Jesus conhecia a todos. Ele conhecia a todos. Quero conversar com você, eu quero pensar com você nesta noite sobre essa verdade. Jesus conhece a todos. Jesus conhece você. Você já pensou no valor do conhecimento? Qual é o valor que o conhecimento tem para você? E quando esse conhecimento é o conhecimento sobre Deus, sobre a obra de Deus, na sua vida, na minha vida e sobre todas as vidas que existem na face da terra. Você já parou para pensar sobre isso? Nesse momento introdutório da mensagem, alguns textos eles vêm à minha mente, saltando sobre esse entendimento do conhecimento. O profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13, diz: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não havia conexão entre o que a boca falava e o que o coração cria, em que o coração acreditava. Como medir essa entonação, como perceber essa realidade do que nós cremos e vivemos sobre aquilo que nós falamos? Um outro texto que vem à minha mente é o texto de Jó, porque em Jó 42, versículo 5, há um texto muito interessante. Jó 42, 5, diz o texto: até agora, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu te vejo. Houve um tempo na história de Jó que Jó só conhecia o Senhor de ouvir falar. Agora ele revela a grandeza da fé
que lhe é dada por Deus e diz: mas agora eu te conheço porque eu te vejo. Um outro texto que vem à minha mente sobre essa ideia de conhecimento é o texto de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 3, versículo 4, e só a primeira fase, do versículo 7. O texto diz: e diz o Senhor, Samuel, Samuel. E Samuel respondeu ao Senhor: eis-me aqui. Mas o versículo 7, a parte A, diz: mas Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Samuel estava sendo criado na casa do profeta Eli. Deus chama Samuel. Quando Samuel ouve aquela voz, ele diz: eis-me aqui. Mas ao invés de ele direcionar o seu coração a Deus, naquele momento ele vai até o profeta Eli, porque o versículo 7 de 1 Samuel 3 diz que Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Meus amados irmãos, o que vem à sua mente quando você pensa sobre essa temática? Jesus conhece você. Há um outro texto que vem à minha mente, que é um texto escrito pelo irmão de Jesus, Tiago. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, há um texto que diz: não sejais apenas ouvintes, mas sejais praticantes da palavra. Tiago vai trazer e fazer menção à igreja desse ensinamento. Como dar valor ao que Deus fala conosco, se eu ouço a palavra de Deus, mas eu não pratico? E pensando nisso, a gente pode lembrar também do texto do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Romanos, em Romanos 1,16, quando Paulo diz: eu não me envergonho da palavra, eu não me envergonho do Evangelho, porque é no Evangelho que se tem o poder de Deus. É o Evangelho que revela o poder de Deus. Quando estamos diante da realidade desse texto, onde o apóstolo João faz menção: Jesus conhece a todos, Jesus conhece você, Jesus conhece a mim, Jesus nos conhece. Leandro Carnal, que é um ateu declarado, ele diz algo importante sobre o conhecimento. Ele diz o seguinte: é no conhecimento que existe uma chance de salvação. César Caabe vai dizer que o que a leitura liberta, nada pode aprisionar. Mas é o escritor cristão, temente a Deus, C.S. Lewis, que vai falar algo muito intrigante em relação ao conhecimento. Porque é C.S. Lewis que vai dizer o seguinte: você pode ter muito conhecimento bíblico, você pode ser alguém de muita eloquência, mas ainda assim não conhecer a Jesus. Meus amados irmãos, o texto base dessa meditação, Evangelho de João, capítulo 2, 23 a 25, traz esse destaque a esse tema: Jesus conhecia a todos. E Jesus conhece você. Nós precisamos ser lembrados nessa hora que o objetivo do Evangelho de João era fazer com que a igreja, era fazer com que o povo de Deus cresce em Cristo como o único Filho de Deus e cresce na salvação que ele traria ao seu povo. Vamos ler comigo o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Estes sinais, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. É Jesus
que está sendo apresentado aqui pelo apóstolo João como aquele que vai produzir verdadeiros discípulos. Lembra do texto de João capítulo 8, versículo 32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo anterior, o versículo 31, disse Jesus: se, pois, permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Sabemos que a palavra discípulo significa o aprendiz, aluno. O que Deus tem então a nos ensinar? Quando olhamos aqui no início do Evangelho de João capítulo 2, essa verdade: Jesus conhece você. Jesus conhece a todos. No primeiro capítulo do Evangelho de João, no versículo 11 e 12, o texto diz: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos aqueles que me receberam, disse Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora João percebe que a palavra de conhecimento trazida por Jesus, ela dá o poder àqueles que a recebem de se tornarem filhos. Os discípulos serão chamados filhos de Deus. Meus amados irmãos, diante da realidade desse texto, Jesus conhecia a todos. Eu queria trabalhar aqui pelo menos duas ideias: a glória da onisciência de Jesus e a verdadeira fé que Jesus anunciava. E diante dessa verdade, eu queria ler com você o versículo de número 25, apenas a parte B do texto, que diz, João 2, 25b, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eu quero destacar aqui três verdades sobre a glória da onisciência de Jesus. É nesse texto de João 2, 23 a 25, que nós veremos que diante de Jesus não há segredos, que Jesus conhecia a natureza humana e de que Jesus não precisava de ninguém para saber quem o seu povo era. E aqui no versículo 25 aprendemos essa primeira característica. Com Jesus podemos crer. Ele conhece a natureza humana. Jesus conhecia o coração do homem. Jesus é onisciente. E como onisciente, ele conhece todas as coisas. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Jesus conhece tudo. Jesus conhece a todos. Nada e ninguém fica de fora do conhecimento de Jesus. Quando esse texto aparece trazendo essa verdade, nós podemos pensar pelo menos sobre duas coisas. O que esse conhecimento da natureza de Jesus muda na nossa relação com Deus? Muda na relação de Deus com o seu povo, muda na relação do seu povo para com Deus. Vamos ler o que está escrito mais adiante? Quero ler com você agora João capítulo 6, versículo de número 64 e 65. João 6, 64 e 65. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo, e prosseguiu. Por causa disto é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo meu Pai. Meus amados irmãos, a glória da onisciência de Jesus traz à luz desse texto de João capítulo 6 a profundidade da verdade sobre o atributo da onisciência de Jesus. Jesus, apesar de nos conhecer, ele revela com clareza que nós não poderíamos conhecê-lo,
que nós não poderíamos buscá-lo se a graça irresistível de Jesus não atraísse o nosso coração. Jesus nos conhece tanto que nós temos um exemplo ainda mais forte, que é o exemplo de Judas. Ele sabia quem ia crer. É fato que nesse texto, Jesus não está falando quem vai crer em seu nome e quem não vai crer. Mas Jesus revela aqui aquele, por exemplo, que ia traí-lo. Olha o caso de Judas. Judas está traindo Jesus e olha qual é o comportamento de Jesus, porque ele era onisciente, ele conhecia, e o texto que lemos aqui, de João capítulo 6, versículos 64 e 65, diz que Jesus sabia quem ia crer e quem ia trair ele. E nós conhecemos o caso da traição de Judas. E quando Jesus trai, quando Judas, é traído por Jesus, quando Judas trai Jesus, olha o que Jesus faz diante da traição de Judas. Mateus capítulo 26, versículo 50. Mateus 26, versículo 50. Diz o texto: Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Meus amados irmãos, mesmo diante da traição de Judas, Jesus olha para Judas e diz: amigo, o que você veio fazer, faça-o. Quantas vezes o nosso coração tem duvidado do amor de Deus? A onisciência de Jesus, ela nos leva a aprofundar essa verdade. Lembra da parábola do bom pastor? Quando em João 10:11, a parábola diz que Jesus é o bom pastor, e a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu tudo. Ele deu sua vida por mim e por você. Há amor maior do que esse? Judas estava diante daquele momento traindo o nosso Senhor e Salvador. Judas estava traindo Jesus. E Jesus falou assim: amigo, pode fazer o que você veio fazer. Aprendemos que através da onisciência da glória de Jesus, Jesus de fato conhece a natureza humana e por isso não há como guardar, segundo a verdade, segredos de Jesus. Quem você acha que você pode enganar? Quem que nós podemos enganar? Jesus. Sabemos que Jesus não pode ser enganado por ninguém, mas às vezes percebemos pessoas tendo uma vida de mentira. Aqui mesmo no capítulo 2, no início do Evangelho de João, nós temos Jesus realizando o seu primeiro milagre. E nós veremos aqui uma vida de aparência. Nós veremos aqui Jesus apresentando pessoas que mentiam porque viviam uma vida de aparência. O texto diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 2, que no casamento de Caná da Galileia acabou o vinho. Meus irmãos, por que fazer uma festa que esse casal não poderia pagar? Já parou para pensar? Por que se convidaram tantas pessoas? Por que não convidaram menos pessoas? Por que havia tantas pessoas ali? Por que correr o risco de perder a honra? Por que correr o risco de passar vergonha? O vinho tinha um símbolo da alegria. A alegria é um dos frutos do Espírito Santo. E por que então correr esse risco de acabar o vinho e perder-se a alegria? Meus amados irmãos, nós percebemos que esse era um casal que vivia de aparência. Mas à luz desse texto do Evangelho de João capítulo 2, sabemos que nós não conseguimos enganar. E uma vida de mentira é uma vida de pecado. A fé, ela muda a nossa essência e nos faz viver uma vida coerente, uma vida verdadeira, uma vida sem pecado, uma vida em correção, sob a disciplina da revelação do Senhor. Há uma segunda verdade
que é a verdade da vida sobre a máscara da religiosidade. O texto diz que quando o vinho acaba, Jesus manda buscar as talhas, que eram as talhas da religião, que estavam na casa onde acontecia o casamento desse casal judeu. O povo judeu tinha um costume de, em sua casa, ter as talhas da purificação. É nessas talhas que eles limpavam os pés, as mãos. Há casos que, dependendo do tamanho das talhas, eles tomavam inclusive o banho, porque acreditavam que com a limpeza do corpo, eles estavam purificados. Essa é a máscara da religião, achando que um costume ou outro é maior do que a palavra de Deus. Jesus faz menção desse pecado quando ele coloca a talha no centro da operação do seu milagre, porque aquela talha não tinha água, ela estava vazia. E nós sabemos que a água, aqui no contexto bíblico, ela traz luz da palavra. É a palavra de Deus que nos purifica. É ela que lava-nos do nosso pecado. Quando a talha aparece aqui no milagre, vazia, mostra o quanto que o coração de alguém que é apenas religioso está vazio da palavra do seu Deus. Jesus mandou então para que fosse transformado água em vinho, que aquelas talhas fossem cheias de água até o topo das talhas, para que então depois ele operasse o seu milagre, transformando água em vinho. Ah, meus amados irmãos, quantas vezes a nossa vida traz tanta preocupação, tanta angústia, tanta aflição, há tanta dor no nosso coração que nos falta fé. Somos sediados pela incredulidade. Olha a palavra do evangelista Marcos, Marcos capítulo 4, versículo 19. Marcos capítulo 4, versículo 19. Mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Quantas vezes aquilo que está diante dos nossos olhos, aquilo que está diante do nosso coração, rouba de nós a fé genuína de crer que Deus está no controle, que Deus detém todo o poder, de que o fato de nós termos perdido o controle de alguma coisa, isso não tira o direito de Deus permanecer como Senhor da história. Então percebemos que a onisciência da glória de Jesus revela não apenas que Deus conhece a nossa natureza, mas também revela que diante dele não há segredos. Mas aprendemos ainda pela onisciência de Jesus, que Jesus não precisa de ninguém para nos conhecer. Jesus não precisa que ninguém fale quem você é, quem eu sou, para que ele saiba de fato quem nós somos. O texto diz no versículo 24 de João 2, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque ele conhecia a todos. Meus irmãos, Deus é onisciente. Vamos ler o Salmo 139, versículo 4. Olha, mais um texto falando sobre a onisciência de Jesus. Salmo 139, versículo 4. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces plenamente. E tu, Senhor, a conheces toda. Jesus, de fato, nos conhece. Quer ver uma experiência forte, trazida pelo o próprio apóstolo João, aqui no Evangelho? A história de Jesus com Pedro. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. João, capítulo 21, versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste
por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Pedro experimentou a realidade da onisciência de Jesus. Pedro falou: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor sabe que eu lhe amo. Ah, meus amados irmãos, diante da onisciência de Jesus, aprendemos que ele conhece a natureza humana, que diante dele não há segredos, e reconhecemos que ele não precisa de ninguém para saber de fato quem nós somos. Aliás, a palavra de Deus diz que nós só amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz o quê? Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, filhos das trevas. Deus é soberano e amoroso, apesar de mim, apesar de nós, apesar de você, Deus decidiu nos amar. A glória da onisciência de Jesus não revela apenas o Deus que nos conhece, mas o amor que nós recebemos desse Deus que, por nos conhecer por inteiro, sabe da nossa carência e das nossas limitações. É como se nós voltássemos à parábola da videira verdadeira, quando diz lá em João 15:5, sem Jesus nada podemos fazer. Meus amados irmãos, a segunda verdade desse texto é que, além da glória da onisciência de Jesus, nós aprendemos aqui nesse texto o tipo de fé que Jesus aprova. Olha o versículo 23 de João capítulo 2. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram em seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Pense comigo, à luz desse texto, no tipo de fé que Jesus aprova. A palavra de Deus está clara aqui. Ela está dizendo para aqueles que haviam crido em Jesus. Jesus não está falando para aqueles que não criam nele. Por que então pensar numa fé que Jesus aprova? Porque, à luz desse texto, o que parece, e nós iremos aprofundar aqui no Evangelho de João, é que nem sempre aqueles que creem em Jesus creem para a sua salvação. O texto vai dizer que eles criam no poder, eles criam nos sinais, mas eles não conseguiram ver através dos sinais. O texto aqui, é claro, parece que nós estamos naquela história que pavimenta, que abre o caminho para o encontro de Jesus com o mestre da lei chamado Nicodemos. Porque o versículo 25, ele é o último versículo do Evangelho de João, capítulo 2. Mas quando nós iniciamos o capítulo 3, nós vemos a continuidade do sermão de Jesus sobre o ensinamento da verdadeira fé. Aqui encontramos a história do novo nascimento ensinada por Jesus através do encontro dele com Nicodemos. Observe comigo aí, versículo 25 do Evangelho de João, capítulo 2, e o versículo 1 e 2 de João 3. Vamos lá ler. Evangelho de João 2, 25, 3, 1 e 2. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz
se Deus não estiver com ele. Meus irmãos, Jesus está falando que há uma fé que não é bíblica, que há uma fé que não é verdadeira, que é a fé do poder, a fé da admiração, a fé do respeito, no sentido de que eu quero a bênção de Deus, mas eu não quero o Deus da bênção. Essa fé que atrai as pessoas para a fé cristã, porque elas vão ganhar alguma coisa. É como se Deus fosse obrigado a nos servir. Se eu não receber nada de Deus em troca, então eu não caminho com Ele. Essa não é a fé verdadeira que Jesus chama eu e você, para que eu e você possamos crer. Meus amados irmãos, Nicodemos só será considerado discípulo lá no capítulo 7. Olha comigo, Evangelho de João, capítulo 7, versículos 50 e 51. João 7, 50 e 51. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Meus irmãos, Nicodemos, após encontrar com Jesus no capítulo 3 do Evangelho de João, aparece agora no capítulo 7, defendendo esse Jesus que agora ele cria. Ele diz: por acaso a nossa lei condena um homem antes de ouvi-lo? Aliás, o Evangelho de João capítulo 7 fala que nem os irmãos de Jesus, nem os próprios irmãos de Jesus criam nele. João 7, versículo 3 a 5. Vamos voltar, nós acabamos de ler João 7, 50. Agora acompanhe comigo, Evangelho de João 7, versículo 3 ao versículo 5. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Meus irmãos, você observou bem? Evangelho de João 7, 3 a 5, especificamente o versículo 5. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. O texto é claro em dizer que Jesus estava realizando milagres, grandes sinais e prodígios, seus irmãos estavam vendo. E o versículo 5 do Evangelho de João capítulo 7 diz que nem com aqueles sinais os irmãos de Jesus estavam crendo nele. Então nós podemos aprender aqui nesse texto que, à luz da onisciência de Jesus, há uma fé falsa, há uma fé que Deus reprova, a fé da ganância, a fé daquilo que espera algo em troca, a fé que parece que vai obrigar a Deus a nos servir, sendo que Deus de fato precisa e é chamado a ser Senhor absoluto do meu e do seu coração. Mas as pessoas acabam buscando Jesus pelo próprio interesse. E a Bíblia diz que Jesus conhecia a todos. E é por isso que a Bíblia diz que ele não confiava neles. Eles não queriam uma vida com Jesus. Eles não queriam aquela realidade: se você ama a mim, negue-se a si mesmo. Jesus disse: como tu me amas, se vocês não creem na minha palavra? Lembra da experiência da cura de Jesus com os 10 leprosos? A Bíblia diz que Jesus orou e 10 leprosos foram curados, mas só um leproso voltou. E os outros 9, para onde foram aqueles? É por isso que Jesus sabia que a sua obra não era apenas curar, ele precisava ensinar o coração da sua igreja. Meus amados irmãos, nós carecemos de que o Espírito Santo do Senhor ensine o meu coração e o seu coração ao que de fato é ser discípulo de Jesus. Olha Mateus comigo, Mateus capítulo 4, versículo de número 23. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23. Jesus percorria toda a Galileia,
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Observe que, à luz de Mateus, capítulo 4, versículo 23, primeiro Jesus ensinava, depois Jesus curava o povo de todo tipo de enfermidade. A fé que importa para Deus é a fé que reconhece que Jesus é Senhor absoluto, o Filho de Deus que tira todo o pecado do mundo. Nós não podemos, graças ao bom Deus, enganarmos ao Senhor e sermos enganados quando o próprio Espírito do Senhor nos ensina. O segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 20. Eu queria que você acompanhasse comigo Êxodo capítulo 20, versículo de número 7. Êxodo capítulo 20, versículo de número 7. É o segundo livro da Bíblia, Êxodo 20, 7. Diz o texto: não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome dele em vão. Pessoas que falam em nome de Deus, que declaram a palavra de Deus, mas que talvez estão dentro daquele contexto que o C.S. Lewis disse, e eu falei aqui no início da mensagem. Você pode até encontrar pessoas que têm muito conhecimento bíblico, têm muita eloquência, mas não conhecem Jesus. A palavra de Deus diz que aquele que conhece a Cristo é abençoado com o novo nascimento, se tornando nova criatura. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, que nós jamais nos esqueçamos que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu quero concluir essa reflexão dessa noite convidando você a confessar, a se entregar a essa palavra, a pedir que você ore comigo para que essa palavra confronte o meu e o seu coração, de tal maneira que possamos fazer da nossa vida aquilo que a palavra de Deus chama a eu e você a fazer. Há um convite na palavra de Deus para que eu e você, como discípulos de Deus, como filhos de Deus, possamos fazer e levar todos aqueles que são de Deus, ou que deverão ser, porque serão alcançados por esse evangelho que transforma, que salva, que cura e que purifica a vida do pecador. E eu quero encerrar a palavra de Deus nesta noite, dizendo que não há como viver diante de Deus uma vida de mentiras. Somos chamados a confessar o nosso pecado e adorar esse Deus pela salvação que Ele nos dá em Cristo Jesus. Vamos concluir essa mensagem com esse texto? Leia comigo Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10. Se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Meus amados irmãos, que você possa pregar esse evangelho e viver essa verdade. Confessar Jesus Cristo como Senhor, porque Ele morreu no seu e no meu lugar. Porque aquele que confessa Jesus como Senhor e crê com o seu coração que Jesus morreu e ressuscitou em seu lugar, esse verdadeiramente é salvo e tem vida e vida em seu nome. Somos livres do poder do pecado, porque recebemos a Jesus e o declaramos com fé de que Ele morreu e ressuscitou por nós. Amém? Vamos agora ouvir mais uma canção e que o Senhor possa ainda continuar falando ao nosso coração. Ouçamos agora mais um louvor de adoração ao nosso Deus.
Meus amados irmãos, após ouvirmos esta reflexão, Jesus conhece você. E após ouvirmos este louvor, quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Senhor amado, muito obrigado por esse tempo de adoração e por esse tempo de aprendizado. Jesus conhece você. Jesus nos conhece. Ah, Senhor, que teu Espírito converta o nosso coração a cada dia, para que a nossa boca e o nosso coração se torne cada vez mais resultado da tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela obra linda de salvação de Jesus. Sê com este meu irmão, sê com esta pessoa que agora ouviu esta palavra e está declarando que já Jesus salva, que em Jesus, Cristo, temos o poder para sermos salvos de todo o poder do pecado. Por isso, bendizemos o teu nome pela bênção da salvação por meio de Cristo. E oramos te louvando por isso e te agradecemos em o nome de Jesus. E rogamos, Senhor, sê com cada lar, sê com cada família. Se há alguém agora com dor, eu te peço que o teu Espírito derrame agora pelo teu fogo e abençoe e cure essa pessoa. Restaure cada família, que haja libertação, que seja uma noite de salvação e de cura para o teu louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, receba esta palavra de vitória, recebe a tua cura, recebe salvação nesta noite. Você que foi confrontado com esta palavra, tenha um restante de domingo abençoado, uma semana rica da presença do nosso Deus. E até domingo que vem, para mais um momento de louvor e glória ao nosso Deus.